Como um bom jovem cristão, você não iria para uma Umbanda. E você também não se envolveria naquele jogo de tabuleiro ou Ouija, né? Você sabe, coisas do diabo como magia e feitiçaria, mas será possível que você se envolve sim nessas atividades simplesmente pelo fato de você ser um observador passivo? Será que você está participando dessas práticas proibidas e tendo prazer neles? Desde o surgimento do cinema, a indústria hollywoodiana tem sido uma máquina propagadora do espiritualismo. E hoje é tão comum que a maioria das pessoas nem percebem. Eu tenho certeza de que há alguns cristãos bem intencionados que assistiram uma grande porção de filmes ocultos, apesar deles terem temas, sem dúvidas, sombrios. Mas muitos desses filmes até revelam que existe uma grande batalha entre a luz e a escuridão. Mesmo assim, para muitos cristãos sinceros, parece haver uma separação entre o que a Bíblia alerte contra e o seu apetite por entretenimento. Você já percebeu o aumento de elementos sobrenaturais nos filmes dos últimos anos? Parece até ser o ingrediente principal, mas por ser exposto a isso constantemente, você se torna dessensibilizado e assim se torna familiar com o mundo sombrio e espiritual. Considere, por exemplo, a série de filmes baseadas em quadrinhos mais popular, Os Vingadores. É uma mistura de poderes sobrenaturais e feitiçaria sem parar que fascinam os sentidos. Se você perguntar para os fãs como eles recebem esses gigantes da bilheteria, eles irão responder com um enorme... Os criadores do filme têm planejado por anos como unir as suas histórias juntas, com um único propósito, para lutar contra um supervilão chamado Thanos. What we always try to do at Marvel Studios is we're building the cinematic universe, is look at the big picture, how can things relate across movies and across years. Avengers Infinity War is the culmination of the entire Marvel Cinematic Universe as started in May of 2008 with the release of Iron Man 1. And it really is an unprecedented culmination of a series of films interlinked together, which at the time had never been done before. And for us, the important thing is making it all come together. We know they're going to face Thanos. We've been setting that up since Avengers 1. Que veio de um grupo do universo chamado Os Eternos. Ele procura o poder supremo e tem uma missão pessoal de adquirir todas as joias do infinito, ou da alma, como é chamado às vezes. Segundo a Marvel Wiki, cada joia tem certos poderes associados com cada um, como controlar a alma dos vivos e dos mortos, controle supremo sobre toda a vida no universo, a habilidade de ver o passado ou o futuro, onipresença, a habilidade de ler pensamentos e sonhos, e a habilidade de criar qualquer coisa e o acesso de manipular todas as formas de energia. Será que qualquer desses poderes não são familiar para você? Em um sentido bíblico? Somente o Deus do céu tem essas habilidades, mas no mundo fictício da Marvel, esses superpoderes são adquiríveis, fazendo o seu portador ser igual a Deus. Mestre, não faça isso! Thanos é o ser mais poderoso do universo! Eu também não acho que foi do acaso que esse ser supremo e mau vem para a Terra em uma nave de guerra chamado o Santuário 2. Há muitos paralelos aqui para isso ser uma mera coincidência. Desde o princípio dos tempos, o homem tem sido enganado a acreditar que, através da feitiçaria e magia, se pode conseguir a habilidade de um deus. Deus deu advertências constantes para se manter longe de qualquer coisa que tenha a ver com essas artes negras. Levíticos 19, verso 31, diz: Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus é bem claro quando nos diz que somos pervertidos pela magia e feitiçaria. Deuteronômio 18, verso 10 a 12 chama a feitiçaria e bruxaria uma abominação, que é o verbo mais forte que Deus usa para ilustrar o seu ódio divino por algo. Os filmes de super-heróis são conhecidos por esses elementos incorporados em sua história. Um filme que sugou a atenção de muitos cristãos para o seu conteúdo, apesar de ser controverso, foi o filme Pantera Negra. O filme glorificou todo tipo de culto pagão, com os personagens principais praticando a arte de Juju, que é um sistema de crenças espirituais que incorpora objetos como amuletos e feitiços usados na prática religiosa, praticamente bruxaria. Houve adoração aos ancestrais, por exemplo, quando a mãe do rei convocou os ancestrais para trazer de volta o seu filho. Eu clamo pelos ancestrais. Eu clamo por Bast. Eu estou aqui com o meu querido T'Challa.
Curem ele. Houve culto à deusa egípcia Bastet. Houve transformação para formatos de animais, como quando o Pantera Negra muda para seu formato animal, o que é também um meio de bruxaria. A necromancia, que é a prática de se comunicar com os mortos. Nos dias do antigo Israel, essas práticas eram tão desprezadas que elas eram dignas de morte. A Bíblia tem linguagem forte para advertir contra essas práticas. Levíticos 20, verso 6, Deus diz: Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Nenhum cristão quer pensar que Deus voltaria sua ira contra suas almas. Essas são consequências bem severas para quem se envolver nessas práticas. A minha sugestão é que você fique bem longe delas. Não apoie elas com seu dinheiro, os seus olhos ou a sua atenção. Então, à luz disso, aqui está alguns filmes recentemente lançados que você provavelmente deveria arriscar da sua lista de filmes para assistir. O Mistério do Relógio na Parede, produzido pela companhia de produções de Steven Spielberg chamado Amblin Entertainment, é nada menos que satânico. É interessante que é baseado no amado clássico infantil, escrito por John Bellairs e ilustrado por Edward Gorey. E é até assustador de pensar que isso é conteúdo infantil. A autora da série de Harry Potter, J.K. Rowling, voltou com uma nova agenda oculta e com um novo filme chamado Animais Fantásticos e Onde Habitam, Volume 2. Ironicamente, é dito sobre o personagem principal. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. Eu sei de alguém que é o rei de não seguir ordens. Eu também acho interessante que no trailer do filme é feita a pergunta: quem vai lutar contra a escuridão? Eles estão sugerindo que o único jeito de fazer isso é usando magia e feitiçaria? Acho melhor você tirar esse filme da sua lista também, porque a minha Bíblia diz em Efésios 6, verso 13, que o único jeito de lutar contra a escuridão é colocando a armadura completa de Deus. E assim, quando aquele dia mau vier, você será capaz de ficar firme. O capacete representa a salvação. Jesus é a sua salvação. A couraça representa a justiça. Jesus é a sua justiça. O cinturão representa a verdade. Jesus é a definição da verdade. As sandálias são o evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz. A espada é a palavra de Deus, e toda a Bíblia aponta para Jesus. Isso quer dizer que a única maneira de lutar contra a escuridão é se revestir de Jesus. A Disney é uma das maiores propagadoras do oculto. Eles tiveram 6 filmes lançados no ano passado. E desses 6 filmes, todos têm elementos do oculto. E isso é 100%. Eles não são mais filmes de conteúdo familiar. O diabo está se preparando para a decepção final, e o espiritismo está preparando o caminho para o diabo. A Bíblia dá instruções claras para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e sermos enganados. Thanks, Satan. It's Satine, actually. Got it. E a única maneira de resistir a essas ilusões é sabendo a verdade. E a verdade só é encontrada na Bíblia. Você não deve somente escutar o que ela diz, mas você deve se tornar um praticante da palavra. E se ela te adverte contra se envolver no espiritismo, então seria sábio dar atenção a essa advertência. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 12 diz: A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Os filmes são poderosos. Eles influenciam o telespectador e deixam uma impressão permanente na mente. 1 Timóteo 4 descreve um grupo de pessoas que uma vez tiveram a fé, mas a deixaram por causa de espíritos sedutores. Não se torne uma presa dos dispositivos de Satanás. Se há espiritismo ou oculto nos filmes, não assista a eles. O mundo está se tornando cada vez mais sombrio, e é somente através da verdadeira luz, que é Jesus e não o oculto, que seremos guiados por esses tempos difíceis.
Eu te deixo com esse ensinamento de Cristo. João 3, verso 19 diz: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.